Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. O vírus de Judas. Qual é o melhor antídoto ou vacina? Judas Iscariotes foi um personagem criado para poder dar efeito à história de Jesus Cristo? Hoje eu vou falar sobre os 10 vírus ou as 10 características que levaram Judas a se tornar um traidor voluntariamente. Veja isto e muito mais. Olá, amigos e amigas. Então hoje nós vamos falar de um assunto interessante a respeito da vida do Judas Iscariotes. Então, na verdade, o título do que eu vou abordar hoje é O Vírus de Judas. Então, falando um pouco deste homem, Judas Iscariotes foi um homem conhecido através dos tempos, ele foi execrado também, onde todos têm tido ele como o símbolo da deslealdade. Ao considerar os maus traços de caráter desse homem, a maioria das pessoas pensa que ele foi e será o único nesse gênero. Então, na verdade, nós precisamos fazer uma pergunta, né? Será que só ele traiu o mestre? Então, para nós podermos conhecer um pouco mais sobre Judas, vamos ver de onde ele veio. Judas era o único discípulo originário da Judéia. Os outros discípulos eram da Galiléia. Algumas evidências não oficiais, mas por estudos, nos mostram que Judas morava numa cidade chamada Queriote. É uma pequena cidade do sul da Judéia. O significado do sobrenome Iscariotes quer dizer homem natural de Queriote. O nome de seu pai era Simão, conforme as escrituras nos explicam, e Judas era o tesoureiro e o agente apostólico do coro dos 12. Judas também, conforme as escrituras, não tinha princípio e nem disciplina. Judas era desonesto no desempenho das suas responsabilidades. Então, hoje eu gostaria de falar então a respeito desse homem e sobre esse título, O Vírus de Judas. Vamos conhecer um pouco todos os apóstolos, 12 apóstolos que Jesus Cristo chamou para poder trabalhar ao seu lado. O primeiro que nós conhecemos e já ouvimos falar é o Pedro, o Simão Pedro. O segundo foi André, o irmão de Pedro. O terceiro apóstolo foi o Tiago, filho de Zebedeu. O quarto foi João, que era irmão de Tiago e também filho de Zebedeu. O quinto foi o apóstolo Filipe. Depois nós tivemos o apóstolo que nós conhecemos como Bartolomeu, ou chamado também nas escrituras como Natanael. Outro apóstolo foi o Tomé, ou Dídimo, que quer dizer gêmeo, né? Esse nós conhecemos bem, né? Normalmente usamos até ver para crer por causa exatamente do Tomé. Depois foi o Mateus, o Levi, o publicano. Publicano por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Depois o Tiago, filho de Alfeu. Depois então ele chama o Judas, que não é o Judas Iscariotes, era o outro Judas conhecido como Lebeu ou Tadeu, que era irmão de Tiago. Depois então o Simão, que era o cananita, ou Simão conhecido como Simão o Zelote, e por fim o Judas Iscariotes. E uma das coisas que nós precisamos talvez fazer uma pergunta é: Judas foi um personagem criado para atrair Jesus Cristo na história? Então nós precisamos entender, e a resposta para essa pergunta é um enfático não. Porque Cristo ele não morreu por causa da traição de Judas Iscariotes. E também Judas Iscariotes não foi um homem predestinado a fazer isso. Mesmo porque se ele fosse predestinado para dar um efeito na história, ele não poderia responder pelos seus atos. Mas ele tinha a liberdade de escolha, ou livre-arbítrio, como conhecemos, para poder tomar suas decisões. Ele também poderia não ter feito isso se ele quisesse. Por isso que eu estou abordando o vírus de Judas, que são características que levaram a ele se tornar um traidor, onde nós vamos ver. E uma das coisas que nós precisamos entender é que Jesus Cristo, ele se entregou voluntariamente. Nenhum homem na terra, mesmo na época de Cristo, não teria e não tinha poder para matar Jesus Cristo ou tirar a sua vida. Mas ele mesmo entregou a sua vida voluntariamente.
Ele mesmo ensinou, por isso que ele é conhecido nas Escrituras como o Filho unigênito do Pai. Ele é o único que recebe esse título, porque unigênito, porque Cristo foi o único que foi criado pelo Pai Celestial, tanto na carne quanto no Espírito. Por isso que ele disse e ensinou que ele recebeu o poder do Pai para dar a sua vida e tornar a tomar a sua vida. Ele tinha esse poder. Então ele entregou a sua vida voluntariamente e tornou a tomar a sua vida com a ressurreição. E se algum homem na terra tivesse poder para tirar a vida de Jesus Cristo, não seria aceito pela justiça de Deus. Porque a expiação, o ato da expiação que foi universal, que Jesus Cristo efetuou por nós, por amor a nós, e isso aconteceu lá no jardim de Getsemane. E claro que ele sofreu na cruz, que ele sofreu com uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, cuspido, xingado e assim, mas isso foi a consumação de tudo. O pior momento dessa situação toda de sofrimento, eu digo pior no sofrimento, foi no jardim de Getsemane e não na cruz. Na cruz foi a consumação de tudo. Claro que ele sofreu, sentiu dores, mas no jardim de Getsemane ele tomou todos os pecados do mundo sobre ele. E isso foi tão intenso que a Escritura diz que ele suou sangue pelos poros. E por causa desse ato, então, e depois, após a ressurreição, então ele cumpriu a sua missão do que o Pai havia designado a ele. Muitas vezes ele disse para os apóstolos, e ele ensinou, de que ainda não era chegada a sua hora. Isso era um sinal de que ninguém ia fazer nada. Apesar até dos apóstolos procurarem protegê-lo de várias situações. Mas aí quando chegou um momento que ele já sabia que deveria se entregar voluntariamente para cumprir a sua missão, então ele começou já a dizer para os apóstolos: agora é chegada a minha hora. E por causa dessas escrituras, nós então aprendemos e entendemos que Cristo tinha um poder sobre a sua vida e ele a entregou voluntariamente. Uma pergunta que nós precisamos fazer também é: não estaria a sociedade humana nos dias de hoje sendo vítima de Judas modernos? Eu apresento para vocês agora então o vírus de Judas, ou os 10 vírus de Judas. Então nós vamos aprender aqui sobre as características que levaram Judas a se tornar um traidor voluntariamente. E eu preciso enfatizar isso para ficar claro de que Judas, ele foi um traidor porque ele teve algumas características e escolha na sua vida que no final fizeram com que ele então se tornasse esse traidor voluntariamente e não algo programado para dar efeito na história. Então, o primeiro vírus de Judas que eu identifiquei nas Escrituras, é que Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro. Então nós sabemos que ele era o responsável, o tesoureiro no coro dos 12. E as Escrituras, em João 12, o versículo 6, fala que ele era ladrão. Então ele não usava ou administrava aquilo de forma correta. O segundo vírus, que é uma característica que levou ele a se tornar um traidor, é que Jesus Cristo confiou em Judas e ele não soube usar dessa confiança. Na verdade, o próprio Jesus Cristo, explicando isso e a confiança que ele tinha em Judas, assim como nos outros apóstolos, é que ele mesmo disse em João 15,16: eu vos escolhi. Então não podemos viver agradando a Deus querendo não ofender o diabo. E foi dessa forma que Judas provavelmente estava vivendo. Ele queria agradar a Cristo, mas ao mesmo tempo não queria ofender o diabo. O terceiro vírus ou característica que levou Judas a se tornar um traidor é que Judas era orgulhoso e se tornou oposição, contrário às coisas corretas do que o Senhor ensinava. Nós podemos ver, por exemplo, no episódio de João 12, onde Maria estava lavando os pés de Cristo com um creme que era muito caro, um unguento, e Judas então, que era membro do coro dos 12, se tornou oposição. E a pior oposição que pode existir é de dentro de casa. E ele então disse ou questionou o que Maria estava fazendo. E o próprio Cristo então disse para Judas e para aqueles que estavam lá
ele disse: deixai-a. Ela guardou este momento, este unguento, para este momento, para poder lavar os meus pés. Então ele não, de uma certa forma, ele não quis permitir que Maria servisse Jesus Cristo da maneira que ela escolheu servir. O quarto vírus, que é uma característica que Judas se tornou um traidor, é que Judas não se entregou de coração a Jesus Cristo. Então, conforme nós vemos na escritura de João 13, Judas permitiu que Satanás o dominasse, as suas escolhas e o seu caminho. Quinto vírus, Judas foi leal a uma causa e não a Cristo. E por causa disso, então, ele traiu Jesus Cristo com um beijo. Nós vemos isso em Marcos 14. O sexto vírus, que é uma característica que levou Judas a se tornar um traidor, é que Judas também esperava que Cristo havia de governar como rei. Assim como muitas pessoas que não aceitaram Jesus Cristo, que eles achavam que Jesus Cristo viria e reinaria como rei. Eles não entenderam que o reino de Jesus Cristo, ou o que ele estava oferecendo às pessoas, não era um governo democrático, mas teocrático. E Judas, ele não entendeu que várias vezes que Jesus Cristo ensinou que ele não era desse mundo. O sétimo vírus, ou a característica que levou Judas a se tornar um traidor, é que a crise de Judas foi quando Cristo ofereceu somente bens espirituais e não os bens materiais. Então, o próprio Cristo ensinando em Mateus capítulo 6, ele ensinou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões consomem. De uma certa forma nós podemos tirar uma aplicação disso. Por que ele usou esse tipo de simbolismo? A traça, de uma certa forma, para nós, seria que nós iríamos envelhecer, o nosso corpo perderia as forças. A ferrugem, porque nosso corpo mortal está sujeito a doenças e a outras dificuldades físicas. O ladrão, ele usou que é o ladrão da vida, ou seja, todos nós vamos morrer um dia e temos que morrer. Faz parte do plano de salvação de Deus. O oitavo vírus, ou a oitava característica que levou Judas a se tornar um traidor, é que tudo que Cristo ensinava, havia alguma coisa que Judas não concordava. Então nós vemos lá em Mateus 24, que o Senhor até ensinou que até os eleitos seriam enganados se eles racionalizassem os mandamentos. O nono vírus, então, ou a nona característica que levou Judas a se tornar um traidor, é que Judas não estava totalmente perdido. Ele ainda poderia se arrepender, ele poderia voltar atrás do erro que ele estava cometendo. E ele só foi perceber isso em um momento que não havia mais o retorno. O próprio Cristo ensinou, então, em Lucas 15, que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrependeu do que 99 justos que não precisam do arrependimento. O décimo vírus que eu gostaria de apresentar, ou a décima característica que levou Judas a se tornar um traidor voluntariamente, é que Judas usou sua liberdade de escolha e colherá seus frutos. E colheu e ainda colherá, no julgamento. E por causa disso, então, ele fez uma escolha, ele se enforcou. Então nós aprendemos aqui com isso que nós podemos fazer escolhas para nos arrepender ou não. E infelizmente Judas escolheu se enforcar. Ao contrário de Pedro, de uma certa forma que ele negou a associação com Cristo, mas ele escolheu se arrepender. E ambos colheram seus frutos. Eu acho que é importante e relevante dizer que muitos às vezes dizem que Pedro negou Cristo. Ele negou a associação com Cristo, não a divindade de Cristo. Pedro nunca negou a divindade de Cristo. Por isso que ele se arrependeu e ainda o Senhor o manteve e ele se tornou então o presidente da igreja depois que Jesus Cristo foi erguido aos céus. Encerrando apenas para fazer um resumo, para que nós possamos entender, o primeiro que nós falamos, Judas era um ladrão. Qual é o antídoto ou a vacina para isso? É a integridade. A integridade é tudo, é a honestidade no seu mais alto nível, O segundo é que Judas recebeu autoridade e não o poder. O poder ele só é obtido através da retidão. E Judas ele não soube ganhar esse poder por causa da retidão.
Qual é a vacina para isso? O antídoto é melhor ser digno de confiança do que amado. O terceiro, Judas se tornou a oposição no apostolado. E qual é o antídoto ou vacina disso? É permitir que os outros cresçam espiritualmente, que a gente não seja um empecilho do crescimento do próximo. O quarto é que Judas era orgulhoso. E qual é o antídoto ou a vacina para isso? É evitar a tentação de ser a exceção. Podem notar que as pessoas que querem ser a exceção à regra ou aos mandamentos sempre vão ser e estar nessa posição de orgulhosos, né? O quinto, Judas era leal a uma causa e não a Jesus Cristo. E qual é o antídoto, então, para que a pessoa possa ser diferente disso? É permitir que Deus prevaleça em sua vida. O sexto é que Judas ele desejava o reino aqui na terra. O antídoto para isso é: o céu não será céu para aqueles que não escolherem ser celestiais. Então, a nossa visão tem que ser no reino de Deus e não no reino dos homens. O sétimo é que Judas escolheu os tesouros da terra que o consumiram. E qual é o antídoto para isso, então? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O oitavo, então, é que Judas racionalizou o pecado. E qual é, então, o antídoto que nós podemos entender? O pior pecado que nós podemos cometer é aquele que nós pensamos que podemos justificar. O nono é: Judas ainda poderia ter se arrependido, como nós todos podemos. Mas ele escolheu não se arrepender, escolheu se enforcar, né? Ele resolveu a situação ele mesmo. E qual é o antídoto disso? Arrependimento é uma mudança de mente e coração para com Deus. Isso exige o desejo, a disciplina. Uma coisa importante que nós podemos entender é que a única coisa que nós temos que não pertence a Deus e que nós temos que escolher dar a Deus é a nossa vontade, a nossa liberdade de escolha. E o décimo, então, finalizando, Judas escolheu resolver o seu problema sozinho. Qual é o antídoto, então? Nós aprendemos com Pedro que ele escolheu se arrepender, deixando Cristo lhe ajudar. Eu gostaria de encerrar, dizendo a importância de nós podermos evitar cairmos nesse vírus de Judas. E aí vamos descobrir no final que nós vamos encontrar ou ver muitos Judas modernos. Que nós possamos estudar as Escrituras, que possamos buscar fazer as aplicações para as nossas vidas, para que não sejamos ou não nos tornemos traidores da causa de Cristo, mas que sejamos a favor da causa de Cristo. Eu espero poder ter ajudado com essa visão e com esses comentários que eu fiz. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva ou dê lá um ok e vamos continuar com os vídeos. Até o próximo vídeo. Obrigado.